Oi pessoal, tudo bem? Prazer enorme falar com vocês, né? Por meio deste vídeo eu faço o anúncio do minicurso aqui do canal desse fim de semana, né? Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho. Então esse minicurso começa hoje, 9 de julho, vai até domingo, né? Vai até o dia 11 de julho. Eu fiz um suspensezinho, né? Essa semana sobre qual seria o tema do minicurso. Conversei com amigos, assim, pessoas que me perguntavam qual vai ser o tema do minicurso e tal. É segredo, agora não, é suspense, né? Até cheguei a conversar com algumas pessoas sobre o tema, assim, tentando meio que sugerir, assim, da pista, né? Da pista de qual seria o tema. E agora, oficialmente, eu estou anunciando o tema desse minicurso. Né? O tema vai ser o que é a análise junguiana. Né? Então, qual a importância desse tema? Né? A importância desse tema é que muitas vezes, quando a gente vai estudar Jung, quando a gente vai se dedicar ao estudo do Jung e mesmo à prática clínica, e principalmente a prática clínica a partir do modelo junguiano de psique, né? Muitas vezes a gente não tem a resposta ah, rápida, a resposta mais adequada para o que significa fazer análise junguiana ou ser analista junguiano, né? Ou estar em análise. Né? Às vezes você pode perguntar a uma grande autoridade em assuntos junguianos, um profissional que estudou lá em Zurique, que fez toda a formação dele na Suíça e que tem doutorado em docência na obra do Jung, o que é a análise junguiana. E ele pode fazer preâmbulos e fazer rodeios e fazer uma série de argumentos e não dizer o que é. Né? E aí eu criei esse canal e o objetivo desse minicurso, né? E principalmente o objetivo do canal é levar a clínica do Jung para pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais de como se dá o trabalho da clínica do Jung. Né? Eu lembro que quando eu fiz graduação em psicologia, muito pouco se falou do Jung. Em 5 anos de graduação se falou em Jung 3 vezes. Uma vez no aula de psicologia do desenvolvimento, porque por conta da individuação, e mais uma vez ou outra no que diz respeito à psicologia do envelhecimento. Por quê? Porque o desenvolvimento na psicologia do Jung se dá durante toda a vida. Né? Então, nós temos um caráter prospectivo do desenvolvimento. Em 5 anos, falou-se Jung 3 vezes. É muito pouco para um autor de uma complexidade tão grande quanto Jung. Geralmente, o pessoal, quando fala em Jung, na graduação de psicologia, fala também a partir da psicologia da personalidade, porque várias teorias da personalidade são estudadas, e aí Jung é uma das 8, 9, 10 teorias que você vê em uma disciplina sobre personalidade. Então, já percebendo isso, e percebendo um pouco assim da minha própria curiosidade, eu diria até da minha própria dor de precisar de alguém que me acolhesse, me explicasse Jung e por que se fala tão pouco do Jung dentro da academia, né? E por que a gente não consegue ter uma visão muito clara da clínica do Jung, como são os processos, como é que se trabalha essa abordagem, que eu resolvi criar esse canal, que eu resolvi criar esse minicurso. Então, se você é estudante de psicologia, se você é estudante de graduação, aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar de ver o movimento andando, assim, de demonstrar o movimento andando. O meu canal não é um canal editado, profissional, que conta com toda uma rede de profissionais que vão editar, que vão publicar, que vão divulgar. É um canal, são vídeos que eu gravo no corredor da minha clínica, que fica entre a sala de recepção e os consultórios. Eu simplesmente me sento e falo, na grande maioria das vezes de improviso, sem edição nenhuma, né? Porque é uma estética que eu acho que dialoga, que aproxima
as pessoas da obra do Jung. Né? Então, o motivo desse minicurso e desses minicursos, que todo fim de semana agora eu vou oferecer um minicurso sobre algum ponto da clínica junguiana, é justamente isso, é levar a prática do conhecimento junguiano, da psicologia junguiana, para pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais sobre essa prática. Claro que com a seriedade epistemológica, a seriedade que diz respeito ao trabalho científico, até porque isso faz parte da prática. Tá? Sim, mas para eu não fazer o que muitos podem fazer, né? Que é falar em análise, falar em terapia, mas não explicar o que é análise, não explicar o que é terapia. Bom, nesse minicurso, como eu vou falar sobre análise junguiana, de certo modo eu vou ter que fazer um resumo do modelo junguiano de psique. O que é o modelo junguiano de psique? E aí eu vou ter que, em apenas um vídeo de 15 minutos, de 20 minutos, falar de ego, de consciência, de consciente coletivo, de consciente individual, de complexo, de sombra, de ânima, de ânimos, de self. Eu vou ter que falar de sincronicidade, tudo isso em 15 minutos. Mas eu vou topar esse desafio. Porque é necessário apresentar o modelo junguiano de psique, para que a partir daí a gente possa conversar sobre como nós trabalhamos e aplicamos esse modelo, certo? E eu sugiro já alguns livros que podem servir como introdução à psicologia do Jung, para que a gente possa entender esse modelo. Um é a da Yolande Jacobi, A Psicologia de Carl Gustav Jung, uma introdução às obras completas, certo? Tá aqui o meu todo riscado. É um livro de uma autora que conheceu Jung pessoalmente, que conversava com Jung e tal. É um livro cujo prefácio é do próprio Jung. Deixa eu pegar aqui. Prefácio, prólogo. Aliás, o prólogo aqui, o prólogo é do próprio Jung. Certo? E Jung até puxou a orelha, né, da autora depois, porque tem alguns errinhos aqui, né? Por exemplo, tem erro de tradução, etc. Aqui, ó. Aos conteúdos que podem ser trazidos à consciência a qualquer momento, Freud chamou de pré-consciente e de consciente. Apenas aqueles conteúdos reprimidos, ou seja, que não podem se tornar conscientes, têm uma técnica específica. Jung engloba esses dois tipos de conteúdo no âmbito do inconsciente pessoal. Bom, isso aqui está errado, porque não é pré-consciente e consciente, é pré-consciente e inconsciente. Né? Essa nota aqui, por exemplo, na página 24, tem um erro aqui. Né? Mas assim, esses erros de redação, erro de tradução, né? E o erro que ela comete, segundo as ordens do próprio Jung também, de chamar a sua psicologia de uma teoria, porque Jung falava que não fazia teoria, Jung falava que apenas descrevia os fatos, observava e descrevia os fatos, né? Levando em consideração esses pequenos atropelozinhos, esses pequenos errozinhos, é um bom livro para que a gente possa ter uma visão do modelo junguiano de psique. Né? Um outro livro que eu recomendo, que muita gente utiliza, que é esse aqui, Jung, o Mapa da Alma, uma introdução, né, do Murray Einstein, que também tem seus erros, tá certo? Como, por exemplo, aqui no começo, quando ele vai explicar o modelo junguiano de psique, ele foca no ego e esquece o inconsciente, como se a psicologia do Jung fosse uma psicologia do ego, e não é apenas uma psicologia do ego. Tá? Ou seja, naquela ânsia de tornar tudo tão didático, ele meio que faz uma abstração que a gente não deve fazer. Por quê? Porque o inconsciente perturba o tempo todo o campo da consciência. E no final ele vai lançar uma série de esquemas que eu realmente não entendo o que ele queria com isso. Né? O movimento do si mesmo, etc. Que uma vez perguntaram a Jung como é que tal ponto da psicologia se aplica ao esquema dele. Ele perguntou, qual esquema? Eu não tenho esquema. Né? Ele não tem esquema. Mas é um livro, assim, quem quiser ler, o meu tá todo riscado também. O meu tá todo lido, todo riscado. Né? É um livro que quem quiser ler, pode ler também sem grandes problemas. Claro, a gente tem que ter uma leitura crítica, né? A gente tem que ler de modo crítico, né? Agora, o livro que eu realmente vou utilizar em todas as aulas desse minicurso. A Prática da Psicoterapia. Esse sim, se a gente tem um manual,
Se nós temos o manual é esse aqui. Esse aqui vai ser todo comentado nesse mini curso. No fundo, esse mini curso é uma introdução aqui a esse livrinho. Esse aqui sim, esse aqui eu recomendo fortemente, tá certo? Então é isso, gente. Espero vocês. A gente vai atravessar vários assuntos, como por exemplo o modelo junguiano de psique. Mas se depois você esquecer totalmente do que foi falado no mini curso e puder se lembrar de uma única coisa, ou seja, eu vou falar do modelo junguiano de psique, vou falar de sonhos, vou falar de imaginação ativa, vou falar sobre a relação paciente-terapeuta, vou falar sobre as fases da psicoterapia, vou falar como ocorre a transformação do paciente, vou falar sobre tantos assuntos assim que ocorrem dentro da clínica. Mas se depois você esquecer tudo e puder se lembrar de uma única coisa, eu peço para que você se lembre do seguinte: o que é análise junguiana? A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. Não esqueça disso. A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. Então, se alguém me perguntar amanhã o que é uma análise em Jung, aí você fala: análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. Como ocorre esse confronto, a maneira de expressar esse confronto e conviver com esse confronto vai ser respondido nesse mini curso, tá certo? Que é importante que a gente saiba o que é a análise em Jung, que a gente conheça o modelo de psique do Jung e como aplicar esse modelo à clínica. Ou seja, se eu sou analista junguiano, o que é que eu estou fazendo? Como eu sei que eu estou analisando? Se eu sou o paciente de um psicólogo junguiano, como eu sei quando eu estou sendo analisado? Você está analisando, você está sendo analisado perante o modelo de psique do Jung quando você está vivendo, ouvendo, percebendo, participando conscientemente de um confronto, de um estar face a face com as imagens do inconsciente. Então, é isso, pessoal. Aguardo vocês na aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4, que serão postadas nesse sábado e nesse domingo, dia 10 de julho e dia 11 de julho. Tá bom? É isso aí, muito obrigado.